Apesar de se sentir satisfeita com sua ação corajosa, o frio intenso começou a paralisá-la lentamente, forçando-a a ficar parada e sentar-se enquanto o urso se recuperava ao seu lado. Com o ambiente do Ártico impondo sua dura realidade, Maria experimentou uma dupla sensação de conquista e fraqueza ao contemplar a cena. O pensamento de que este poderia ser seu fim finalmente assumiu o controle de sua mente. A paralisia crescente parecia ser o preço a pagar por seu ato heróico. Em um momento de resignação, um grande urso polar correu em direção a ela, sua figura imponente aumentando a tensão no ar. Maria, aceitando com resignação seus possíveis últimos momentos, se preparava para enfrentar as consequências de sua coragem, ao resgatar o urso. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Em uma ensolarada tarde de quarta-feira em abril, uma notícia se espalhou por uma vila remota do distrito. Um avistamento incomum na costa daquela cidade havia deixado todos maravilhados. Era um urso polar selvagem, um animal que nenhum dos moradores jamais tinha visto antes. Esses animais geralmente vivem a várias centenas de quilômetros de distância, no Ártico. A história de como o urso polar acabou ali era interessante. Um dia, enquanto o animal estava procurando comida, uma camada de gelo na qual o urso polar estava deve ter se separado do continente. O animal provavelmente tentou voltar para a terra, mas foi cercado por água congelada e não conseguiu. Este foi o começo de uma aventura que mudaria a vida do jovem predador. Depois de vários dias ou mesmo semanas, o urso polar chegou a um país estrangeiro completamente diferente do que conhecia. O animal estava a impressionantes 450 milhas ou 700 quilômetros de casa quando chegou à cidade e parou na costa. A única coisa que conseguia pensar era em comida. O urso polar tentou procurar por comida, mas todas as tentativas foram infrutíferas. Aquela terra não era apenas estranha, mas também incomum. Comida quente e adequada era escassa. A princípio, ele evitou se aproximar da cidade. Sua audição aguçada capturou os sons das pessoas que cuidavam de suas atividades diárias. Normalmente, seus semelhantes ficavam longe dos assentamentos humanos, mas este animal estava com fome e cansado. Talvez não teria sido prudente se aproximar da vila, mas a urgência por ajuda o levou a avançar. Um edifício próximo chamou sua atenção e ele caminhou em direção a ele. Claro, o predador não tinha ideia de que era uma delegacia. O urso, fraco e cansado da longa viagem, ficou lá olhando com expressão triste e desamparada, como se estivesse pedindo ajuda. Não demorou muito para que a polícia local percebesse a presença do visitante incomum. Um dos agentes deu o alarme e 2 policiais foram chamados para olhar o animal mais de perto. O urso polar era enorme, com pelo branco e garras afiadas claramente visíveis. É claro que eles tinham muito medo de se aproximar. A polícia se aproximou com cautela para observar melhor o animal, mas manteve a distância para não assustá-lo. Os preocupados agentes de polícia se surpreenderam quando finalmente descobriram que o animal do gelo era um jovem, grande e temível urso polar macho que havia pousado misteriosamente em sua pequena vila. Eles não podiam acreditar no que viam, mas também perceberam que algo estava errado com seu visitante. Inesperadamente, o urso polar parecia ter sofrido um ferimento grave na pata dianteira. Deitado miseravelmente com a perna machucada, a polícia sentiu pena do animal e estava determinada a ajudar. Eles contataram os funcionários locais responsáveis pela vida selvagem, que ficaram surpresos ao descobrir o caso inusitado. Eles foram o mais rápido possível, cuidaram da perna do urso polar e garantiram que ele pudesse descansar o mais rápido possível. O urso, que os habitantes locais chamavam de Frank, tornou-se uma espécie de celebridade na cidade. Os aldeões trouxeram-lhe peixe abundante e iguarias durante o dia. Embora Frank só comesse um pouco, era óbvio que o urso queria voltar para casa. Ele apreciava a gentileza das pessoas. Frank, como o urso foi nomeado, virou uma sensação, atraindo até visitantes das cidades vizinhas. Os oficiais monitoraram de perto o urso, certificando-se de que ninguém se aproximasse demais. Ao considerar uma solução final, consultaram especialistas. Eles pensaram que Frank não tinha chance de sobreviver no lugar onde estava e precisava retornar urgentemente à sua terra natal. Mas como o animal deveria fazer isso? Ele estava tão desorientado que nunca poderia encontrar o caminho de volta sozinho. E mesmo que o urso polar soubesse o caminho, a jornada não seria razoável para o animal. A situação parecia desesperadora.
Douglas, chefe da Secretaria de Vigilância do Estado e da Agência Regional de Caça, Proteção da Floresta e da Vida Selvagem, explicou que Frank não era um caso isolado. Às vezes, os ursos polares são levados para longe de suas casas em blocos de gelo quando as camadas de gelo se quebram inesperadamente do continente. Geralmente, eles não conseguem retornar às suas terras nativas nem encontrar comida em seu novo ambiente. Portanto, hóspedes como Frank, provavelmente morreriam após este reassentamento involuntário. No entanto, as pessoas não queriam permitir isso. Eles tinham que encontrar uma maneira de ajudar o urso polar. A notícia do visitante incomum se espalhou rapidamente e muitos observaram com interesse a situação que se desenvolvia. Em questão de dias, decidiram devolver o predador ao Ártico, seu verdadeiro lar. O governador regional, Martin, solicitou ao ministro de Emergências, Luiz, um helicóptero para transportar Frank de volta ao seu habitat polar. Além disso, foi fabricada uma gaiola de transporte especial para o animal. 8 dias após sua chegada, o Ministério de Emergências organizou uma missão de resgate aéreo para levar Frank de volta ao Ártico congelado. Esta manobra sem precedentes desafiou todos os envolvidos, levando-os a terrenos inexplorados de incerteza. Apesar da complexidade, a determinação do povo não vacilou e a operação de resgate progrediu com uma mistura de ansiedade e esperança. Na chegada à cidade remota onde Frank havia encontrado refúgio, os especialistas em vida selvagem enfrentaram uma cena desconcertante. Com meticulosidade, eles colocaram o urso em um sono temporário, garantindo que ele pudesse sobreviver ao voo incomum que se aproximava. Ao examinar Frank, o consultor de vida selvagem emitiu um relatório tranquilizador. O urso estava saudável e bem alimentado, o que aumentou a confiança de todos no sucesso da missão. Com a cautela necessária, o animal anestesiado foi colocado em uma gaiola especialmente projetada que garantia uma viagem segura no helicóptero. O rugido das hélices anunciou o início da viagem aérea, e os habitantes da cidade, alinhados nas proximidades, explodiram em aplausos quando os funcionários decolaram com Frank. Esperança e gratidão encheram o ar, mas ninguém presente poderia prever a reviravolta inesperada que a história levaria. Durante o voo, que foi uma jornada cansativa que manteve os tripulantes em suspense, imersos em uma tensão palpável, a aeronave voava pelo céu em uma viagem de 700 quilômetros, movendo-se lentamente através das nuvens. No meio dessa viagem, enquanto a tripulação procurava garantir o bem-estar do urso polar, aconteceu algo que ninguém havia antecipado. De repente, um barulho inconfundível ressoou da gaiola do urso. Os corações dos tripulantes aceleraram em resposta a essa reviravolta inesperada dos eventos. O urso polar, inteiramente acordado de sua letargia, mostrou sinais de atividade. A cabine do helicóptero estava cheia de murmúrios ansiosos enquanto cada membro da tripulação se preparava para o desconhecido, em uma tentativa consciente de evitar qualquer movimento repentino que pudesse desencadear uma reação indesejada do animal. A tripulação permaneceu em alerta máximo, a inquietação tomou conta do helicóptero, pois a possibilidade de que o urso tentasse destruir a gaiola ou perturbar o voo tornou-se uma ameaça palpável. A integridade da missão e a segurança de todos a bordo estavam em jogo. Felizmente, o urso parecia entender a situação. Contrariamente aos receios da tripulação, ele permaneceu calmo em sua gaiola, observando os humanos com seus olhos escuros cheios de curiosidade e talvez gratidão. A pressão na cabine diminuiu gradualmente à medida que o perigo iminente passava. Durante o resto do voo, o urso polar demonstrou uma serenidade admirável. Embora estivesse ciente de seu entorno, ele não se deixou levar pela ansiedade nem tentou perturbar a estabilidade do helicóptero. Essa atitude calma do animal aliviou as preocupações da tripulação, que enfrentou momentos de incerteza durante a jornada. Ao chegar ao seu destino, a porta da gaiola foi aberta com cautela e a tripulação encorajou o urso a sair. Depois de uma breve hesitação, ele emergiu energicamente em direção à sua nova casa no Ártico. O sucesso da missão não representou apenas a capacidade da tripulação para lidar com circunstâncias inesperadas, mas também a coragem e a compreensão demonstradas pelo urso polar, que eles agora chamam de Frank. Segundo o porta-voz do governo regional que compartilhou a história com a imprensa, Frank estava com medo, mas permaneceu calmo. Era um urso, disse o porta-voz, destacando a capacidade do urso para se adaptar às situações desafiantes. Maria, uma mulher com espírito aventureiro e um fascínio por paisagens remotas, decidiu embarcar em uma viagem turística ao Ártico. Seu objetivo era mergulhar na majestade das geleiras e viver uma experiência que ficaria em sua memória. Com meticulosidade e entusiasmo,
Maria planejou cada detalhe, consciente de que explorar as terras gélidas exigia preparação e cuidado para garantir uma viagem segura e enriquecedora. Ela optou por contratar um pacote turístico completo que incluía guias especialistas e cuidadores de confiança. Profissionais especializados, familiarizados com o rigor do entorno ártico, eram essenciais para garantir que sua experiência fosse não apenas memorável, mas também segura e respeitosa do frágil ecossistema. Os guias, experientes sobre a região e apaixonados por compartilhar sua sabedoria, tornaram-se companheiros essenciais na jornada de Maria. Desde o planejamento da rota até a identificação da flora e fauna nativas, esses especialistas não só facilitaram a viagem, mas também enriqueceram a experiência de Maria com histórias fascinantes sobre a vida no Ártico. Poucos dias depois, Maria chegou a estas terras fascinantes, ansiosa por explorar as paisagens congeladas que ofereciam uma visão única da natureza. Acompanhada por seus guias, ela começou sua jornada, maravilhada com a imensidão e a majestade da região. A viagem estava acontecendo normalmente, mas em um momento, a tranquilidade foi desafiada enquanto se aventuravam por um terreno especialmente escorregadio e potencialmente perigoso. Com a experiência de seus guias, Maria avançou com cautela, consciente dos riscos que se escondiam a cada passo. Porém, em um momento crítico, quando o grupo passou por uma área particularmente escorregadia, um som estranho quebrou o silêncio do ambiente gelado. A curiosidade de Maria foi instantaneamente aguçada, desviando sua atenção para a origem do eco misterioso. Em uma mudança repentina para vislumbrar a origem do ruído, o chão traiçoeiramente escorregadio reivindicou sua atenção, levando a uma queda inesperada na neve. Embora a surpresa e o deslize tenham sido uma experiência momentânea, adicionaram uma nova dimensão à sua aventura naquelas terras congeladas. No entanto, com o tempo, surgiu o primeiro grande problema. Maria se perdeu de seus guias. Em um momento fugaz, Maria perdeu a consciência devido ao impacto da queda que sofreu. Quando recuperou a consciência, viu-se envolvida pela neve, lutando para se libertar enquanto removia cuidadosamente a capa branca que quase havia grudado em sua pele. Naquele momento, a realidade de sua situação a envolveu, pois ela ainda não havia sido localizada e estava presa na imensidão gelada, com apenas um casaco para se proteger. Em uma mistura de confusão e preocupação, Maria, intensa em sua solidão momentânea, começou a sentir a ansiedade que a agarrou enquanto tentava assimilar a magnitude da situação. A vastidão da paisagem branca se erguia sobre ela e a incerteza de não saber se seria encontrada aumentou sua inquietação. Maria decidiu enfrentar as adversidades, na esperança de manter seu calor convenceu-se de que caminhar seria a melhor opção, embora a premissa fosse não ir muito longe para evitar perder de vista seus colegas ainda mais. Cautelosamente com passos medidos, ela entrou na superfície nevada, consciente de que cada decisão era crucial em seu esforço para sobreviver neste ambiente implacável. Enquanto o vento avançava, o gelo e a brancura infinita a cercavam, mas Maria persistiu com determinação, segurando a esperança de se reunir com seu grupo. A neve rangeu sob seus passos, ecoando como um sinal de fragilidade e resiliência que ela experimentou no meio deste teste pessoal inesperado. Imersa na fria solidão da paisagem, Maria segurou a crença de que a situação não poderia deteriorar-se ainda mais. No entanto, sua percepção mudou abruptamente quando de repente ouviu alguns barulhos que ecoavam de forma semelhante àqueles que tinha ouvido anteriormente. Esses sons vinham de algum animal que ela sentiu como sendo consideravelmente imponente. A mente de Maria foi imediatamente invadida por pensamentos fatalistas. A possibilidade de encontrar um animal de tamanho considerável causou em Maria uma reação instintiva rápida de medo. Seus passos ficaram mais ágeis, impulsionados pela urgência de se distanciar de qualquer ameaça potencial. No entanto, apesar de seus esforços para fugir, a persistência do som indicava que a fonte desses ruídos misteriosos não havia desistido e continuou se aproximando, mergulhando Maria em um estado de apreensão crescente. À medida que seus medos se intensificavam, cada passo de Maria tornou-se um esforço para potencialmente evitar um encontro perigoso. O barulho persistente, como um eco sinistro, persistiu na atmosfera congelada, mantendo Maria em um estado de alerta constante, sem oferecer pistas claras sobre a natureza da ameaça que estava se aproximando. Com o passar do tempo, cada grama de esforço físico investido por Maria começava a se manifestar em um cansaço que se intensificava a cada passo. A natureza implacável do ambiente, caracterizado por sua densa frieza, parecia pairar sobre ela, acrescentando um desafio adicional para seu corpo já exausto. A combinação de exaustão e pressão atmosférica gelada criou um cenário formidável que Maria enfrentou tenazmente. A necessidade urgente de descansar tomou conta dela, levando-a a afundar na superfície nevada para recuperar forças.
Enquanto estava sentada, exausta, mas determinada, Maria notou a presença de um lago próximo, um oásis no meio da vastidão branca que oferecia um descanso visual e a promessa de alívio para sua sede crescente. A tentação da proximidade com a água tornou-se irresistível, mesmo que uma parte de sua mente alertasse sobre os riscos de beber água congelada naquele ambiente gelado. Deixando seus impulsos predominarem sobre a lógica momentânea, Maria foi impulsionada a saciar sua sede. A promessa de um lago refrescante parecia eclipsar os avisos internos sobre as possíveis consequências da ingestão de água congelada nestas condições extremas. Enquanto se inclinava para o lago para saciar sua sede, ela viu algo que não conseguia acreditar. Nas águas geladas de um pequeno lago, estava um pequeno urso polar, quase imperceptível, lutando com todas as suas forças para ficar à tona. Apesar de os ursos polares serem conhecidos por sua robustez e excepcional adaptação ao frio, este exemplar parecia enfrentar um desafio assustador pela própria sobrevivência. Maria, observadora da cena, reconheceu a tenacidade inata desses animais, mas a angústia refletida nos esforços do pequeno urso a levou a agir. Apesar da preocupação que despertou nela pelo bem-estar do urso, Maria estava dividida entre seu desejo de intervir e o medo da reação dos pais do pequeno. Ciente de que os ursos polares são animais protetores e territoriais, ela optou por cautela, temendo que qualquer interferência pudesse ser mal interpretada como uma ameaça à prole e desencadear a chegada dos pais. No entanto, a conexão empática de Maria pelo urso superou seus medos e o sofrimento visível do pequeno era insuportável. Determinada a fazer algo, mesmo que fosse uma intervenção mínima, ela se aproximou da beira do lago com o coração batendo forte na possibilidade de encontrar os pais imponentes do urso. Seu instinto humano, imbuído de compaixão, a levou a tentar ajudar o pequeno urso polar, mesmo correndo o risco de consequências. Na escuridão do rio, o urso estava lutando desesperadamente contra o afogamento, suas patas alcançando a costa próxima em desespero. Maria, com uma mistura de coragem e compaixão, entrou em ação, tentando agarrar o urso em apuros. Embora o urso não estivesse longe da segurança da costa, acabou sendo mais pesado do que Maria antecipou. No entanto, com uma determinação férrea, ela canalizou toda a sua força e conseguiu arrastar o urso para fora da água. O urso, agora seguro em terra firme, deu sinais de recuperação. Apesar da vitória, a satisfação de Maria ficou nublada pelo súbito encharcamento que sofreu ao resgatar o animal. A água congelada do lago penetrou suas roupas, causando arrepios em seu corpo. Apesar de se sentir satisfeita com sua ação corajosa, o frio intenso começou a paralisá-la lentamente, forçando-a a ficar parada e sentar-se enquanto o urso se recuperava ao seu lado. Com o ambiente do Ártico impondo sua dura realidade, Maria experimentou uma dupla sensação de conquista e fraqueza ao contemplar a cena. O pensamento de que este poderia ser seu fim finalmente assumiu o controle de sua mente. A paralisia crescente parecia ser o preço a pagar por seu ato heróico. Em um momento de resignação, um grande urso polar correu em direção a ela, sua figura imponente aumentando a tensão no ar. Maria, aceitando com resignação seus possíveis últimos momentos, se preparava para enfrentar as consequências de sua coragem. Porém, em uma reviravolta surpreendente do destino, algo extraordinário aconteceu, desafiando as expectativas e lançando Maria em um novo capítulo imprevisível desta odisseia invernal. Em uma reviravolta inesperada, o imponente urso polar, em vez de manifestar agressividade, se aproximou de Maria com um propósito diferente. Lhe fornecer calor e conforto, agindo como um aliado em comum no meio do ambiente ártico bruto. A perplexidade inicial de Maria deu lugar a uma profunda gratidão ao perceber a extraordinária demonstração de compaixão do urso. A cena, marcada pela inconcebível conexão entre humanos e animais, desafiou todas as expectativas, mergulhando Maria em um estado de espanto e gratidão enquanto a improvável aliança entre Maria e o urso se desenvolvia. Os guias de busca e resgate finalmente chegaram à cena de inverno, onde encontraram a cena inusitada de Maria acompanhada pelo urso, que era o Frank, ambos desafiando as adversidades do ambiente congelado. A assistência oportuna dos guias não apenas aliviou a situação de Maria, mas também permitiu que ela compartilhasse a incrível história de seu encontro com o Frank. Sorrisos apareceram nos rostos dos guias ao ouvir a narrativa de Maria. Descobriu-se que Frank, longe de esquecer o favor que os humanos haviam lhe feito no passado, mostrou seu agradecimento ao retribuir o gesto altruísta. Você acredita que mesmo os animais selvagens podem se tornar mansos quando são cuidados, assim como o urso Frank? Diga nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora,
Também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.